Boa noite a todos. Que a paz do nosso Mestre envolva os nossos corações. Com certeza a espiritualidade amiga que aqui se faz presente. Felizes se encontram, porque nós também aqui nos encontramos reunidos em nome do nosso querido Mestre. Ao longo dos anos, em nosso caminho de luz, diversas exposições evangélicas, palestras, já foram proferidas. E com certeza, muito aprendizado todos nós alcançamos, tanto os assistidos e também como nós, os expositores dessa casa, que sempre aprendemos antes para depois passar para vocês. Isso é de grande valia, porque ao longo do tempo nós fomos descobrindo certos mistérios que até então nós não imaginávamos que poderia ser dessa forma ou daquela. E esses mistérios, essas revelações, nos fizeram refletir e cada vez mais nós estamos nos envolvendo com essa descoberta que é o Consolador Prometido. Então, o grande projeto da casa é realmente o estudo da filosofia espírita. Porque através desse estudo é que nós vamos encontrar cada vez mais o sentido da nossa existência, o sentido da nossa reencarnação, o sentido da nossa vida, porque estamos aqui para progredirmos espiritualmente. Isso é chavão, vocês não aguentam mais escutar isso, mas sempre é bom repetir, porque nós temos que ser tocados, nós temos que ser sensibilizados, assim como também outrora eu fui assistindo palestras e dessa forma a gente vai crescendo, estudando, aprendendo, passando adiante, trabalhando e de repente a gente vai lá e funda uma casa espírita. Todos nós somos células multiplicadoras e no mês de maio, logo mais, nós estaremos completando 21 anos de existência aqui na nossa cidade de Bertioga. Então isso daí é uma busca, né? Mas fica a questão: existe mistério na nossa filosofia espírita, na nossa doutrina? O que vocês acham? Porque o que vem a ser mistério? Mistério é algo oculto, algo que está fora do nosso alcance em termos de entendimento, e alguém tem isso guardado, as 7 chaves aí, vai revelando para um e para outro, para desvendar os mistérios. E na doutrina espírita, nós temos no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, bem-aventurados os pobres de espírito. No item 7, nós temos uma mensagem que me convidou para que fizéssemos essa exposição nessa noite, porque foi um evangelho em nosso lar, e o tema dessa questão, dessa lição, é mistérios ocultos aos sábios e prudentes. Então, a narrativa começa assim: naquele tempo, Jesus respondeu e disse: bem, graças te dou, Pai, Senhor de nossas vidas, Senhor da terra e dos céus, por ter escondido essas verdades dos prudentes, dos sábios, e a revelastes aos simples e aos pequeninos. Então, quando Jesus disse isso, àquela época, que começa a narrativa naquele tempo, isso foi uma verdade. Realmente eram mistérios. Tudo o que Jesus nos trouxe àquela época tinha um foco, mas a nossa pequenez ainda não tínhamos condições de assimilar tudo. Então, essas revelações
sempre foram acontecendo aos simples e aos pequeninos. E os sábios e prudentes, o sabichão da época, não se importava com isso. E a gente vai ver nas narrativas de Jesus que sempre tinha uma multidão que o acompanhava. Essa multidão não era simplesmente pessoas que não tinham algum conhecimento, algum grau intelectual, não era dessa forma. Mas eram pessoas que se predispuseram a buscar ouvir, a conhecer o que Jesus queria trazer. Sendo que os sábios e os prudentes, orgulhosos pelo seu saber, não se importam com isso. E aí nós vamos fazer uma reflexão num paralelo com os nossos dias atuais, onde nós temos pesquisas do IBGE, no censo de 2022, onde a doutrina espírita apresenta o maior número de pessoas com curso superior frequentando, ou seja, 48% dos adeptos da filosofia espírita possuem um grau de escolaridade superior. E isso não é uma questão de enchermos assim a nossa bola, mas sim é que nós estamos lidando com pessoas que estão querendo buscar essa verdade, querendo conhecer a verdade. E aquela época era só um pequeno grupo, uma multidão que seguia Jesus, querendo aprender tudo o que ele dizia. Passaram-se os anos, em 1857, no mês que vem estaremos completando 169 anos da filosofia espírita que veio para a gente, e com certeza os mistérios se acabaram. Porque tudo isso está à nossa disposição. Todo esse conhecimento da filosofia espírita, basta que tenhamos o interesse, nos humildarmos perante as leis divinas, perante os ensinamentos de Jesus, que vem traduzir tudo aquilo que o Pai deseja para todos nós, e dessa forma nós estaremos conquistando também essa condição de simples e pequeninos. Por quê? Bem-aventurados os pobres de espírito. Por que pobres de espírito? O que a gente pode entender por isso? Todos nós estamos aqui reencarnados. A partir dessa nossa decisão de aceitarmos o desafio, todos nós somos pobres de espírito, porque não tínhamos condições ainda de continuar sem a necessidade de reencarnar, porque não nos tornamos ainda espíritos superiores. Simples assim. Então, nessa pobreza pelas práticas do ontem, hoje nós estamos buscando reparar todas as faltas cometidas. Então, ser pobre de espírito aqui é uma glória, porque nós estamos sendo bem-aventurados, porque nós estamos aceitando o desafio da reencarnação. Primeiro passo. Ser simples e pequenino, segundo essa narrativa dos mistérios, nós também estamos aceitando o desafio de compreender o que a doutrina espírita quer nos passar. Se nós fôssemos orgulhosos, o meu saber é muito maior, ou talvez, quem sabe, até igual ao de Deus, estaríamos aqui. Então, quer dizer, quando as coisas estão bem, para que eu vou me preocupar com essas buscas, perder tempo com tudo isso? Mas basta, e vai bater na porta de cada um, porque nós estamos aqui ainda em provas e expiações, basta um leve tumulto, nós já vamos nos desesperar. Porque nós não temos o conhecimento para entender aquela situação que a vida está nos oferecendo. Tudo uma necessidade para a nossa lapidação, para a nossa
evolução espiritual. Então, nesse sentido, o estudo do Evangelho, quando ele é bem interpretado, é uma bênção para todos nós. Porque Jesus, ele vem nos advertir em cada liçãozinha, está nos aconselhando. E esses conselhos nos tocam, porque nós somos criaturas que estamos necessitando dessa liçãozinha. Nós estamos em busca de algo para poder realmente ascendermos espiritualmente. E esse é o nosso propósito. Então, ao longo do tempo, falamos aqui sobre imortalidade da alma, sobre vida futura, sobre as várias moradas da casa do Pai, falamos sobre depressão, sobre obsessão, enfim, tantos mistérios nos foram revelados, porque nós nos esforçamos, nós pagamos o preço de vir assistir uma preleção. Mas basta isso? Isso é um convite. Tem muito mais entendimento a buscarmos quando nós descobrimos que através do estudo, tudo aquilo vai nos tocando. Coisas simples, tão objetivas, mas nós ainda não despertamos para esse querer verdadeiro. Mas, primeira parte, já fizemos essa grande explanação para refletirmos, e agora nós vamos buscar uma segunda parte da nossa conversa. E nessa segunda parte, eu prometi... Cadê o Sérgio que eu já vi ele aí? Ah, o Sérgio está lá. Quem mais está fazendo o tomo 1 à noite? A Solange, o Jefferson, Marlise. Eu prometi que, dando uma aula, estudando com eles a nossa apostila do estudo sistematizado da doutrina espírita, eu comentei que, poxa vida, esse assunto é tão rico que eu vou pensar em fazer uma palestra. Verdade ou mentira? Verdade. Tá vendo? Então, e eu tive essa intuição, porque é um assunto muito importante para nós refletirmos sobre essa oportunidade que estamos tendo, essa reencarnação. Desencarnamos outrora, com certeza. Se estamos aqui hoje, é porque já, entre aspas, morremos algum dia. Alguém se lembra como foi esse retorno à pátria espiritual? Acho que ninguém, né? Por que morreu, do que morreu, ninguém lembra. Mas sabemos que desencarnamos. Como foi essa chegada do lado de lá? Também não sabemos. E aprendemos com a doutrina espírita que no momento após a morte, passamos por um estado de perturbação. E o que vem a ser perturbação no momento depois da morte? Quanto tempo dura? Todos nós, de alguma forma, temos faltas cometidas nessa oportunidade. E até mesmo por ignorarmos certos conceitos, não atentamos à nossa necessidade de fazer tudo pelo bem, optamos em colocar o nosso lado ainda meio chucro, meio animalesco, e fizemos coisas erradas. Isso se traduz, cada detalhezinho, em somatórias nesse momento de perturbação. Todos nós iremos passar por isso. Quanto tempo vai durar? Um dia, uma semana, um mês, um ano, 10 anos, 100 anos, 1000 anos. É um estado. E nós temos que, do lado de lá, manifestar um desejo de não aguento mais essa situação. Então, quando a gente retorna para a pátria espiritual, estamos falando sobre reencarnação? Não, estamos falando sobre a
preparação para podermos reencarnar. E nessa preparação, nós vamos ver que nesse período nós estamos arrependidos de tudo o que fazemos ou de tudo o que deixamos de fazer. Estamos envergonhados pelas práticas que, infelizmente, dedicamos em algum momento, os maus hábitos. Enfim, esse estado de penúria que todos nós vamos nos encontrar se traduz pelo fato de estarmos fazendo coisas erradas hoje aqui. Como que eu vou saber me melhorar para poder desencarnar melhor? Só conhecendo a verdade. Quando a gente percebe que Jesus ele foi muito honesto com a gente, lá atrás ele nos falou, né, que naquele momento nós não tínhamos condição de entender aquilo que precisávamos entender. E criou esse mistério na nossa vida. Mas ele nos prometeu o Consolador. Queria nos esclarecer em tudo e com um detalhezinho a mais, que esse entendimento ficaria guardado com todos nós para sempre. Então, esse entendimento do Consolador prometido, que é a filosofia espírita, será um patrimônio nosso para o resto da nossa existência. Somos eternos daqui para frente. Então, olha a importância que nós temos que dar para esse momento que estamos aqui, que temos que estudar, que estamos recebendo o convite para melhor nos comportarmos. E aí, passado esse momento de perturbação, cansei dessa vida, lembrando, né, que o que a gente vai ficar fazendo do lado de lá? Aquilo que os nossos irmãozinhos infelizes do lado de lá fazem com a gente quando nós estamos revestidos de más intenções. Ou seja, obsediar alguém. Simples assim. O que eu gosto de fazer é tal prática, então vou pegar quem faz isso e vou ficar com ele, vai ser meu amiguinho. Temos que reclamar? Não. Simplesmente um convite. E vai chegar um momento em que essa criatura ele vai despertar, ele vai se cansar. Não quero mais isso, eu preciso seguir meu caminho. Não sabemos quanto tempo levou, mas nesse momento em que ele mudou sua sintonia, algum benfeitor já vai chegar do ladinho dele. Ô, meu irmão, vamos mudar de vida? Vamos. Primeira coisa que eles vão fazer é analisar se essa nossa primeira decisão é verdadeira. Se é isso que eu quero mesmo. Se eu estou cansado realmente e eu quero evoluir espiritualmente. Aí, após essa primeira decisão, nós vamos receber o convite de nos programarmos, nos prepararmos, planificar uma nova existência. E aí começa a nossa preparação reencarnatória. Quanto tempo vai durar? Sabemos. Depende da boa vontade, porque lá nós vamos ter que estudar, lá nós vamos ter que enxergar mais além daquilo que nós estávamos enxergando até então, nessa outra vida. Com detalhe, aprendemos com a doutrina espírita, um parênteses aqui, que os espíritos influenciam em nossas vidas muito mais do que imaginamos. Isso aí é certo, já sabemos. Sabemos que estamos aqui e tem um mundo de espíritos participando também dessa mesma oportunidade. Se vamos estudar a filosofia espírita, será que tem espíritos também que vêm estudar com a gente? Com certeza. Então, presume-se que, se eu estou buscando me preparar para reencarnar, eles vão provavelmente participar de grupos de estudo aqui também, ou de trabalhos numa casa espírita, por exemplo, para, desde já, aproveitar a oportunidade do conhecimento para se preparar para a sua reencarnação. E com certeza
esse objetivo já vai ser alvo na sua proposta reencarnatória, fortalecendo-o para que ele se encoraje realmente e aceite o desafio. Tudo lógico até aqui? Essa seria a segunda decisão nossa. Aí vamos ter a terceira decisão, que vai ser durante essa preparação reencarnatória, estudando, de mãozinha dada lá com os benfeitores, espíritos que estão acima da gente, que vão nos aconselhando, tentando já traçar um roteiro para a nossa vida, o que nós devemos fazer, traz esses espíritos para participar, para ver as oportunidades que eles podem ter aqui. Enfim, essa segunda decisão está resolvida. Terceira decisão, criar um script da sua reencarnação. Vai reparar as faltas que cometeu, o que necessita ser reparado, e aí é que entra a grande ajuda no plano maior, desses bons espíritos, que vão sempre saber dosar aquilo que está realmente ao nosso alcance. Porque geralmente, creio eu, que nós, do lado de lá, falamos, não, dessa vez aqui, eu vou tirar o maior proveito da minha oportunidade reencarnatória. Eu vou querer fazer isso, vou querer fazer aquilo, vou querer pagar aquilo, pagar aquele outro. Te fala um monte de coisa. Vou estudar a doutrina espírita, né? Já que está lá embaixo, eu sei que tem. Então a gente promete um monte de coisa. Mas eles fazem o seguinte: vão se comprometer só com isso, com mais isso, com mais isso. Qual o tipo de expiação que você quer passar, qual a sua necessidade, enfim. E vamos escolher quem será esse espírito amigo, esse casal amigo que vai poder lhe conceber num lar. Essa seria a terceira decisão nossa. Quanto tempo já passou para tudo isso? Dias ou séculos. Depende de cada um de nós, desse nosso desejo, dessa nossa vontade realmente, desse nosso esforço do lado de lá, dessa nossa coragem de querer pagar o preço. Por que coragem? Podem ter certeza, eu não mudo de meu ponto de vista jamais. Desencarnar é muito mais fácil do que reencarnar. Desencarnar, puxou a ficha, você vai, daqui a pouco você se vê livre, oh, maravilha, né? Acabou, o medo acabou. Não é assim? Mas quando nós estamos do lado de lá, nós, envolvidos que estamos pelos benfeitores amigos nos norteando, tememos o quê? Em termos, pela nossa fragilidade, pelo nosso histórico, sabendo que todos nós somos espíritos que já tropeçamos em sucessivas reencarnações nos mesmos problemas. O que passa na nossa cabecinha do lado de lá? Ele se olha assim, seu perispírito, vê as manchas, as enfermidades que vão surgir, que não tem como alterar, porque eu, espírito, eu preciso me modificar para modificar esse meu corpo fluídico. E esse corpo fluídico, assim que a mamãe e o papai, através de uma prática de amor, aceitarem conceber um filho, um óvulo irá fecundar um espermatozoide masculino. E nesse momento da fecundação, existe um prazo de aproximadamente 15 dias para a concepção desse espírito que vai reencarnar. Já estamos na quarta decisão. Aceitou o desafio de reencarnar. É fácil esse momento? Só para que tenhamos uma ideia. Nós vamos chegar do lado de lá conservando essa indumentária de 1,50 m, 1,60 m, 1,70 m, 1,80 m, sei lá. Magrinho, gordinho. Porque é o nosso corpo físico hoje aqui, o nosso perispírito está igualzinho. E nós vamos ter que passar por um
processo de diminuir esse nosso perispírito, restringi-lo ao ponto de ele se encaixar naquele óvulo fecundado, para que aconteça a concepção. Isso tudo pelo nosso pensamento, induzidos que estamos pelos benfeitores que nos assistem nesse momento. Ligado, nós vamos contribuir também, e a ajuda dos nossos amigos também, porque acreditamos ainda que nós não temos uma moral condizente, nem um grau intelectual a tal ponto de não precisarmos dessa ajuda. Tá? Então, com certeza, nós vamos contar com a ajuda desses nossos irmãos, que estarão nos auxiliando na ligação do nosso perispírito àquele corpinho que vai começar a se desenvolver no ventre da mamãe. E nós aprendemos com a filosofia espírita que essa ligação é feita molécula a molécula. Olhem só, nós vamos ligar o nosso perispírito, molécula a molécula, naquele corpinho que vai se desenvolver. Essa ligação faz com que as células começam também, do nosso corpo perispirítico, se desenvolva também no corpinho que está se formando. Os órgãos vão começar a se formar, e aquela criancinha está crescendo. E quando chega aproximadamente os 9 meses, essa constituição, essa nova indumentária carnal desse espírito, já está quase que praticamente projetada, com todas as deficiências que ele apresenta no seu perispírito. Por isso a razão das nossas enfermidades. Isso nos convida a uma reflexão. Será que nós não temos que realmente eliminar, erradicar da nossa vida os nossos vícios? Temos. Né? O vício da gula, temos. O glutão, né? Que apesar de ser vegetariano, quer comer uma chácara de alface e vai por aí? Não, está errado. Então todos nós temos que fazer o quê? Rever essa nossa desencarnação para desencarnar melhor e depois ter menos trabalho na próxima reencarnação. Olha como é interessante isso. Estamos falando de o quê? Algum mistério? Não, está tudo escancarado nas obras espíritas, para que cada um possa se conscientizar dessa verdade. Basta ter boa vontade. E nós temos, assim como nos fala no Evangelho, o dever de fazer isso. É dever, porque nós nos comprometemos do lado de lá a mudar. Uma das causas mais justas para que a gente buscasse reencarnar novamente foi o desejo de crescermos espiritualmente, evoluirmos espiritualmente. E aí vem uma série de processos que nós temos que realmente aceitar o desafio da mudança, principalmente de hábitos. Porque senão estaremos com o conhecimento que temos convidados a remoer pelo remorso, pelo arrependimento, pela vergonha que iremos passar por saber de tudo e não conquistamos aquele desejo ardente de colocar em prática aquilo que nós tínhamos que fazer. Essa será a nossa programação reencarnatória para uma outra vida. Mas nós estamos aqui ainda. Dá tempo? Dá tempo. Mas tem um mistériozinho que eu vou contar no finalzinho, depois da prece para vocês. Por quê? Mistérios não existem, mas cada um de nós carrega um mistério. Nessa condição em que nos encontramos aqui hoje, com tudo à nossa disposição para podermos desencarnar melhor, termos um momento de perturbação muito menor, para não perdermos tempo e querermos evoluir rapidamente, ajustar com os nossos entes queridos para poder juntos, né, crescermos uma caminhada, formarmos uma nova família, termos uma nova oportunidade de fundar uma casa espírita. Temos tudo para fazer numa próxima reencarnação.
Mas ainda nós estamos aqui. Aprendemos com a doutrina espírita, né? Que ela nos traz umas perguntinhas. De onde viemos? Sabemos. De onde viemos? Do mundo espiritual. Para onde iremos? Para o mundo espiritual. O que temos que fazer aqui? Nos preparar para uma evolução. Isso é o que nós temos que fazer aqui. Como que eu vou fazer isso? Encontrando bases na verdade que Jesus nos deixou, estudando a filosofia espírita. A quinta perguntinha: quando? Estamos atrasados? Já estamos fazendo? Já estamos estudando? Então, esse quando é agora, é o hoje. Quanto mais nós entendermos essa verdade, mais libertos estaremos. Vencereis a verdade e a verdade vos libertará. Se quisermos ter uma vida feliz, Jesus é o nosso caminho. Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Essa é a grande verdade e que não tem nada escondido para que ninguém possa saber. O que nós temos que fazer é deixarmos de ser orgulhosos, prepotentes e negarmos aquilo que combinamos no amanhã, no ontem, durante a nossa programação. E essa negação vai se traduzir no amanhã numa dor muito profunda, porque perdemos a oportunidade de crescer. Bem, praticamente encerramos a nossa fala, mas eu tenho um mistério que eu vou fazer após a nossa prece. Tá? Espero que tenham vestido, compreendido, né, toda essa explanação, que ela possa ter penetrado no íntimo de cada um possa estar refletindo sobre isso, que estamos juntos nessa caminhada. Uma alegria muito grande para mim hoje. 2 pessoas que chegaram aqui pela primeira vez na casa, num bate-papo, aceitaram o desafio de estudar. Hoje eu vou para casa assim, nas nuvens. Porque a gente sabe da dificuldade, porque são muitos os chamados, mas são poucos os escolhidos ainda. Isso nos dá muita alegria e nos fortalece para cada vez mais avançarmos. Criarmos, sim, esse ânimo de vida e a nossa felicidade passa a ser a felicidade do nosso semelhante. É fazer ao outro aquilo que nós gostaríamos que nos fosse feito. Receitinha básica do nosso mestre. Não temos como errar dessa forma. Eu separei uma liçãozinha desse livrinho maravilhoso, Preces e Orações, Irmão José, psicografia de Carlos Bacelli. E o tema que eu escolhi é Por Discernimento. Nos diz a mensagem. Isso aí cada um no seu íntimo, né, ouvindo, e como se nós estivéssemos cada um fazendo essa rogativa a Jesus. Ensina-nos, Jesus, a discernir o que devemos do que não devemos fazer. Aponta-nos o melhor caminho. Inspira-nos a decisão correta. Não nos deixes tomar nenhuma atitude fora dos teus padrões. Tanto mal quanto bem trazem consequências inevitáveis. Por que não optar sempre pelo que é positivo? O que nos leva à escolha equivocada? Será que erramos mesmo mais por ignorância do que por rebeldia? Senhor, embora se pareçam joio e trigo, são sementes que não se confundem. A indecisão, na maioria das vezes, não se nos traduz por desconhecimento da verdade,
que tenhamos ouvidos desimpedidos para escutar mais uma vez qual é a tua vontade a nosso respeito. Reflitamos sobre essa mensagem que está gravada. Aí esqueceu? Assiste de novo a exposição. Se gostou, divulga, dá o like, faz um comentário, manda para alguém que possa servir. É uma caridade que nós estaremos fazendo. Estamos com aproximadamente, se não me falha a memória, 63 exposições. É gratificante quando a gente vê no YouTube, sabe, uma mensagem, uma exposição da nossa casa aqui, circulando. E a gente só vai conquistar esse êxito cada vez maior com a contribuição de cada um de vocês. A gente vê tanta porcaria na internet, e a gente vai lá dar o like, né? E tem tanta coisa boa, a gente fica resistente, envergonhado. Né? Será que ela vai gostar? Será que ele vai gostar? Mas é isso, pessoal. Vamos para o grande mistério. Esse mistério é íntimo. Cada um tem que refletir. Porque a pergunta que temos que nos fazer: o que eu estou fazendo da minha oportunidade reencarnatória? Que Jesus nos envolva em sua luz, em sua paz por hoje e sempre. Que tenhamos ainda uma ótima semana. Que possamos sair daqui felizes, contentes por termos decidido estar aqui. Tomemos os nossos passos, os nossos tratamentos. Voltemos para os nossos lares mais leves, mais soltos, com novas propostas, novas buscas, novos ideais, e que cada vez mais possamos assim estar sendo assistidos pelos bons amigos da espiritualidade, que não se cansam da gente. São exatamente esses amiguinhos que nos assessoraram no nosso planejamento reencarnatório, que estão vibrando hoje pelas nossas mudanças, torcendo pelos nossos acertos, estão nos acompanhando, porque esse é o trabalho deles. E tem uma frasezinha maravilhosa que nos diz assim, inclusive consta na nossa apostila: decidamos, é preferível suar no trabalho honesto ao invés de suar e chorar nas dores do resgate justo. Reflitam sobre isso também. Beijão para vocês e até uma próxima oportunidade.